teatro ele tem um glamour, né? E todo mundo quer fazer a sua apresentação, a sua dança, ou a sua peça aqui. Era mais importante ter resgatado o ópera como reforma do que fazer um teatro milionário fora desse local em que está, que é no coração da cidade. Porque ele tinha uma carga simbólica, histórica e cultural. E aí um ópera cheio, um auditório do ópera cheio é uma energia que você sente no palco que é só quem está lá para conseguir imaginar. Ele é um marco na vida cultural da cidade desde a sua fundação em 1950 até os dias de hoje. O Cine-Ópera ele traz consigo a história dos grandes cinemas, né? Então ele surge na década de 50, mais precisamente ele é inaugurado no dia 15 de setembro de 1950, que é aniversário da cidade. E ele chega como uma grande novidade. Ponta Grossa tem um histórico dos grandes cinemas. O Ópera se localiza bem próximo do primeiro cinema, que na realidade não era um cinema, que era o Teatro Santana. Sempre os cinemas estiveram nessa região. Ele é inaugurado com a sessão de um filme nacional, que foi Carnaval de Fogo, de 1950, direção do Adson Macedo, e ele vem como grande elemento de entretenimento da cidade. Por quê? Porque ele traz aquilo que tinha de mais moderno na época, em termos de projeção e de possibilidade de entretenimento familiar. E como ele foi o único cinema que se preservou ainda enquanto cinema, ele tem o papel talvez mais importante que a gente possa pensar como o símbolo da vida cinematográfica da cidade, né? do entretenimento cinematográfico da cidade. Ele foi o primeiro prédio da cidade com elevador, né? Pelo que a gente sabe da história, né? O primeiro prédio vertical, 6 andares. Aí na década de 2000 ele virou uma igreja, né? E que perdurou aí por alguns anos, né? E depois em 2001 ele virou, né, pelo programa do governo do estado, né, do programa do Cine Teatro. Meu primeiro contato com o ópera foi como cinema, assistindo filmes, e também algumas apresentações musicais, apresentações, palestras. Tinha muitos eventos no ópera, aproveitando também a estrutura de palco. Então, meu primeiro contato com o ópera foi como espectadora de cinema e dos espetáculos lá nos anos 70. Eu comecei a governar, era a última fase do governo Lerner. O Lerner havia lançado um programa Velho Cinema Novo. Quando o Lerner veio inaugurar a restauração do Colégio Regente Feijó, eu conversei com ele, com o prefeito, na condição do prefeito, e pedi que ele viesse conhecer o nosso Cine Teatro. Ele se apaixonou. Chegou aqui e se apaixonou, mostrei o cinema para ele e se apaixonou. Mas ele disse, olha, alugar não basta. Eu só posso repassar recursos do programa Velho Cinema Novo e recursos do governo do estado se o senhor comprar o cinema. E foi uma experiência muito interessante, porque fui negociar com os donos do cinema, que eram 2 pessoas que eram donos de mais de 80 cinemas no Brasil, cinemas de rua. Mas quando eram jovens, eram amigos, um era motorista de caminhão e o outro formou medicina. E eram apaixonados por cinema. Eles começaram a comprar cinema e acabaram sendo uma potência nacional. E foi muito fácil, porque os dois vieram negociar comigo, na minha sala. E foi muito interessante que quando eles souberam que eu ia comprar para continuar sendo cinema, estava fazendo cine teatro, eles venderam a ópera em 36 prestações sem juro. E aí eu consegui comprar o cinema. Nós precisamos fazer uma reforma no cinema, porque o cinema não era um cine-teatro, era um cinema com um pequeno palco estreito, apesar de ter apresentado aqui Paulo Outram, Morte de Vista Severina, era um cine-teatro muito limitado, não tinha camarim, não tinha coxia, não tinha força para orquestra. Então, em conversa com os engenheiros e arquitetos da prefeitura, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós íamos preservar a fachada do ópera, toda a fachada do ópera, ia preservar o hall de entrada, exatamente como foi desde o início, e nós íamos fazer uma reforma interna, tentando preservar ao máximo as características da arquitetura daquela época. Então, foi muito importante a participação do arquiteto Roque Esponhos, que ele é que desenhou, né, que formulou o projeto de reforma do ópera. Então, o que nós fizemos? Nós subimos o palco, puxamos para frente o palco para ficar desse tamanho que ele tem, que fosse realmente um palco capaz de apresentar uma orquestra, condições de um balé, uma ópera, uma peça de teatro, tendo coxia, tendo camarim, tudo. E daí, para ter esse resultado,
foi necessário fazer uma laje. Porque o ópera era 2 andares, né? Tinha o palco principal, que era embaixo, tinha uma galeria em cima, uma espécie de mezanino, né? Então a ideia do Rock foi fazer uma laje, puxando o palco, levantando e fazendo uma laje que encontrasse a galeria, e formando o teatro principal com cerca de 650 lugares. Embaixo dessa laje, nós podemos fazer mais 2 pequenos auditórios, que é esse que nós estamos aqui, Auditório dos Operários, e do lado, Auditório Carol Ferreira. E homenageei pessoas da geração 45, a geração dos construtores do ópera, que é o reitor Álvaro Rocha, que foi quem trouxe o FENATA para Ponta Grossa. É muito importante na história do Teatro Pontagrossense, o Festival Nacional do Teatro Amador, que existe até hoje. Então, homenageei ele com o auditório principal, e nós homenageamos os operários, no falecimento do operário. Ponta Grossa é uma cidade que depende muito da Estrada de Ferro, dos operários da Estrada de Ferro. Tem que o nosso time de futebol está brilhando hoje a nível nacional, estadual, operário. E a Carol Ferreira, que era uma multiartista. Ela fazia teatro, ela compunha, ela pintava, ela tocava piano, e o artista da geração 45. Esse foi o motivo que nós fizemos, então, essa homenagem no Cine Teatro Ópera. O Ópera é um prédio que é um marco arquitetônico, porque ele representa ainda, quando nós olhamos para esse prédio, nós podemos ver o prédio que foi inaugurado em 1950, então ele demonstra a preservação dessa linha arquitetônica, e a coisa que é mais importante, a preocupação mesmo da instituição pública em manter um prédio como esse, da mesma forma e funcionando, atendendo ao público. Em 2020, né, com a ajuda da Prefeitura Municipal, né, com a Secretaria, juntamente com a Secretaria de Cultura, foi feita mais uma revitalização, e desde então a gente está sempre fazendo essa revitalização, né? Sempre com compra de equipamentos, compra de mesa de som, mesa de luz. A gente revitalizou os 2 auditórios pequenos com mais equipamentos, microfones. Então é uma compra constante, né? Essa verba ela é uma verba da Prefeitura, né? Logicamente, a gente também tem arrecadação, né? Porque o que a gente arrecada aqui vai para esse fundo, é tudo revertido novamente para o teatro, né? Preservar, cuidar, manter a ópera na melhor condição possível. A gente sabe que é um teatro antigo, é uma construção antiga, e isso é um desafio a mais para a manutenção. A gente sabe que ele é um espaço do poder público, e a burocracia governamental para se fazer qualquer coisa, para se trocar uma lâmpada, a gente sabe que é outro desafio. Ele sobrevive enquanto prédio, ele sobrevive enquanto patrimônio cultural, e hoje ele ainda é o elemento mais importante, onde nós temos um grande teatro, onde nós temos peças de teatro, apresentações de orquestra sinfônica, shows. Então ele é um marco na vida cultural da cidade, desde a sua fundação em 1950 até os dias de hoje. Do incêndio, eu estava na TV Educativa e a gente entrou com um link ao vivo. Eu fiz o link ao vivo e foi um dos links difíceis que eu fiz para tentar manter, né, a cobertura jornalística num tom mais isento, mas por dentro o coração chorando, porque ele tinha sido recém-reformado. Sabe, foi muito triste imaginar que tudo aquilo que nós tínhamos ganho como artistas, como comunidade, poderia se perder. Claro que todo incêndio ele vai deixar marcas, porque ele vai retirar coisas que pertenciam, que eram originais ao teatro. Mas a grande parte foi preservado. E quando a gente olha para o cinema, até hoje você identifica a arquitetura da época, como ele foi preservado de uma maneira muito íntegra, apesar das perdas que toda reforma ou mesmo um sinistro como esse do incêndio acaba acontecendo. Claro, não foi um acidente de proporções muito grandes, né? Porque os bombeiros atuaram rapidamente, mas eu fiquei triste, mas fiquei feliz, porque, claro, eu acho que é difícil que o prefeito não restaurasse o que tinha sido perdido com o incêndio, né? Porque o teatro estava praticamente pronto quando eu deixei. Estava mais de 90% da obra totalmente pronto, o projeto, né? Executado de uma grande parte da obra. Nós estávamos acompanhando a reforma, passo a passo, quando aconteceu, inclusive quando aconteceu uma tragédia aqui durante a reforma. Porque um dia eles estavam fixando as treliças do teto, e teve um vendaval muito grande na cidade, e aqui é um dos pontos mais altos, né? Então o vendaval realmente fica muito forte aqui. E essas treliças fizeram um efeito dominó e acabou
que morreu, operário, foi uma coisa muito triste, e eu fiz a cobertura disso também, né? Trabalhei na cobertura disso também pelo jornal, então foram momentos marcantes aí, por um lado mais triste, mais negativo, mas que com a força e com a resiliência do ópera, né? Porque a gente que é artista sente o ópera como um organismo vivo. Parece que todo mundo que se apresentou aqui ficou um pouquinho da alma, então ele parece um organismo vivo. E como um organismo vivo e resiliente e forte, ele foi superando tudo isso junto com os artistas. Então, aquilo que parecia uma coisa meio sem esperança foi sendo vencido. Ele não perdeu as suas características principais, tanto é que ele está no mesmo lugar, ele tem parte da estrutura ainda, se você pesquisar, olhar as imagens antigas, você vai ver que boa parte, a maior parte dele foi preservada. Ainda que, quando ele foi inaugurado, um dos atrativos eram as poltronas em couro vermelho. Hoje, por exemplo, as nossas poltronas são verdes, mas ele guarda a estética principal daquele cinema. Então, mesmo esse incêndio, quando acontece, apesar de ele não foi um incêndio de grandes proporções, ele foi um marco, porque ele estava justamente na reforma, na restauração do cinema, mas ele se preservou mesmo assim. O nosso desafio é agenda, né? Casar essa agenda. Como nós somos poucos funcionários que trabalham aqui, e a gente, como é um prédio tombado, a gente tem muitos desafios na parte da manutenção, né? Todos os anos a gente tem conseguido comprar equipamentos, revitalizar, fazer melhorias, né? Para oferecer, né, ao público que frequenta o nosso teatro. Eu tive também o privilégio, nos últimos anos, de apresentar, porque eu sou mestre de cerimônias também, então apresentei muitas cerimônias no ópera. Inclusive, mais recentemente, as posses de prefeitos, vereadores e tal. Então, sabe, e cada vez que eu tenho essa oportunidade, para mim é um privilégio, porque eu estou ajudando a escrever a história da minha cidade, porque é o poder público que vai definir tudo isso, inclusive o destino de um espaço como esse. Então, quando você está ali participando da história, eu acho muito emocionante. Eu acho que assim, é um privilégio para poucas pessoas. Os períodos que ele, por exemplo, por um motivo ou outro, ele teve que ficar fechado por uma restauração, sempre as pessoas sentem isso, né? A cultura pulsa dentro do ópera, tanto pela sua localização, pelas propostas culturais que nós temos, dos eventos. Então, se um dia nós perdermos o ópera, nós perdemos o coração físico da cultura na nossa cidade. Ele é um ícone, né, da cultura em Ponta Grossa, né? Eu acho que é um dos espaços mais importantes que nós temos em Ponta Grossa. Hoje o que nós fazemos é a preservação, né, a conservação, né, de tudo que a gente tem aqui dentro, porque ele é um marco da cidade, né, por ele já existir, né, desde a década de 50. Então ele é um marco na cidade e uma referência cultural. Qual cidade no Paraná tem um teatro com essa história, né? Com essa arquitetura, com esse valor simbólico no coração da cidade? Eu nunca me esqueço que no meu discurso, quando inaugurei o ópera aqui em dezembro de 2004, eu disse que eu passaria, as pessoas que estavam ali passariam, mas o ópera daqui a 500 anos ia continuar existindo. E que era mais importante ter resgatado o ópera como reforma do que fazer um teatro milionário fora desse local em que está, que é no coração da cidade. Porque ele tinha uma carga simbólica, histórica e cultural da identidade pontagrossense da região dos Campos Gerais. Então, por isso, eu acho que vai ser sempre uma obra marcante, e a prova está aí, né? Todos os prefeitos, a agenda cultural do ópera é a agenda central da cidade. Eu acho que prova que a nossa visão estava correta nesse aspecto, né? A maioria das apresentações que nós temos aqui hoje são gratuitas, são abertas ao público. Talvez esse seja o grande marco do ópera. E, claro, arquitetonicamente falando, também está aqui. A gente pode conhecer um pouco da nossa cidade quando nós olhamos para o ópera. Nós tivemos, infelizmente, um hiato muito grande aqui no Teatro em Ponta Grossa, uma época de muita efervescência, e deu um platô que não era tanta atividade. E aí, junto com a ópera, isso começou a renascer. Mais grupos, mais pessoas, novas gerações convivendo com as gerações mais antigas de artistas. Então, eu acho que a ópera impactou muito nisso, inclusive nesse ânimo, nessa disposição
das pessoas fazerem teatro, porque tinha onde se apresentar, tinha um espaço democrático, um espaço onde acessível para grandes artistas que vieram trazer grandes espetáculos e também para artistas que estavam com coisas mais tímidas, menores. Então, continua sendo, né, um espaço bastante democrático, ópera. Eu acho que isso ajuda muito a florescer a arte. Porque o ópera acompanha a minha trajetória, a minha vida aqui. Quando eu me formei em artes visuais, por exemplo, minha formatura foi aqui. Só um exemplo aí que foi um momento muito importante de transição na minha vida. Mas assim, eu tenho 2 grandes marcos aqui para mim. Um foi que eu assisti O Vento Levou aqui. O Vento Levou é um filme de 1939, um dos maiores sucessos do cinema, mas que teve muitas reprises, muitas representações. E assistir um filme como aquele dentro de um cinema como ópera é uma experiência estética quase inigualável. Então, uma das minhas coisas marcantes foi ter assistido E o Vento Levou dentro do ópera, e a outra é quando eu voltei como diretor de cultura a realizar o FENATA aqui. Porque aqui, nesse palco, que ele já nasceu com um projeto tela e palco, que ele se propunha justamente a isso, tanto a exibição dos filmes da época, quanto shows, apresentações, e o FENATA retoma isso. Então eu tenho uma relação muito forte com o FENATA, em função, desde lá eu acompanho o FENATA desde muito cedo, e quando eu me tornei diretor de cultura, eu comemorei a 50ª edição do FENATA dentro do ópera. Então ele é uma história, ele é um marco na minha vida acadêmica, cultural, pessoal, muito grande. Eu tenho uma verdadeira paixão pela ópera. Eu fiquei muito feliz porque quando eu fui para tomar a decisão de onde ia fazer o lançamento do meu livro, muitas pessoas apresentaram a ideia lá de Estação Saudade, que também a gente trabalhou no restauro quando era prefeito, mas para mim, pela questão emotiva, pela minha questão emocional, questão da lembrança quando fui prefeito, eu acho que essa obra marcou muito a minha vida, por isso eu quis lançar o meu primeiro livro aqui, fiquei muito feliz com isso. E a população respondeu muito bem e tal. Eu estava até brincando que eu saio de férias do teatro, mas o teatro não sai de mim. Então, a gente, onde vai, você vai olhar os outros teatros das outras cidades. Então, para mim, isso aqui é um trabalho, como é que eu vou te dizer? Ele é um trabalho exaustivo, ele é um trabalho cansativo, porque a gente tem que estar aqui, a gente não tem horário para ir embora. A gente tem horário para chegar, mas nunca tem horário para ir embora. A gente depende do horário, né, da finalização, né? As pessoas terminam o espetáculo, as pessoas vão embora, mas a gente tem que ficar para esperar a desmontagem, esperar o carregamento dos equipamentos. Então, às vezes a gente vai embora daqui bem tarde ou bem cedo, né? Mas ele é um trabalho gratificante porque, assim, a gente sempre está vendo coisas diferentes. Então, cada dia é um dia, né? Cada apresentação é uma apresentação. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que ela me gratifica, né, nesse sentido de eu estar crescendo culturalmente quando eu assisto uma boa peça de teatro ou quando eu vejo um bom espetáculo de dança. A energia que foi ficando de cada pessoa que passou, não só como artista, não só no palco, como também como espectador. E o ópera também participou de muitos momentos históricos. Se você for ver, desde a reforma do ópera, todas as posses das câmaras municipais e dos prefeitos aconteceu no ópera. Então, é a história da cidade sendo escrita ali dentro, e com isso muitos outros. Você viu o renascimento, né, da orquestra sinfônica, que quando foi retomada as primeiras apresentações no ópera, o ópera ele acaba sendo ingrato para algumas coisas porque ele é muito grande. Então, se você tiver um público, sei lá, de 200 pessoas, que é um público ótimo, no ópera ele desaparece, né? Porque mais de 700 pessoas. Então, só que você foi vendo isso, por exemplo, né, tomando como exemplo a orquestra sinfônica, hoje as apresentações lotam, né? Todas as apresentações que eles fazem no ópera lotam. A abertura de FENATA, quando veio para o ópera, lotada. Espetáculos, tanto nossos, por exemplo, do grupo de teatro, aconteceu de lotar também, nós tivemos casa cheia. E aí um ópera cheio, um auditório do ópera cheio, é uma energia que você sente no palco que é só quem está lá para conseguir imaginar. Eu acho que o teatro ele tem um glamour, né? E todo mundo quer fazer a sua apresentação, a sua dança, a sua peça aqui.
Então ele tem esse glamour, essa coisa da nostalgia. Então as pessoas se sentem atraídas em fazer o seu espetáculo aqui, né? E a gente procura ajudar e proporcionar, porque nada pode dar errado. Uma vez que eles vêm fazer uma apresentação, eles esperam que aquela apresentação seja 100%, né, positiva. Então a gente faz tudo o que nós podemos para que eles saiam daqui satisfeitos e que o público, né, saia encantado, né, com o que vai ver. Então, sem o ópera, eu acho que a cultura de Ponta Grossa ficaria muito mais pobre.